Está começando um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, muito boa tarde, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net, internautas que nos assistem pelo YouTube. Está começando mais um programa O que é o Espiritismo? Comigo, André dos Anjos, e você já sabe. Sempre chegamos com muita alegria, trazendo um momento de reflexão, música e estudando a doutrina com a nossa roda de conversa. E hoje será mais um episódio daquela série especial Conhecendo as Obras Básicas. Para hoje, trouxemos a terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E quem vai nos ajudar a trabalhar esse tema? A nossa companheira de movimento espírita daqui de São Luís Maranhão, Flavinha Moura. Minha amiga Flávia, muito boa tarde, mais uma vez aqui conosco, seja bem-vinda. Boa tarde, Andréia, todos os ouvintes, internautas, é um prazer, obrigada pela oportunidade. E você participe também, mandando a sua pergunta sobre a doutrina que a gente tem, a série especial Pergunta dos Ouvintes, onde eu e Isabela Martins fazemos aquela farra para responder as perguntas que vocês nos enviam. Então, participe, não deixe de nos ajudar a fazer um programa que sempre buscamos fazer o melhor, trazer temas que atendam às necessidades de todos nós. Agora vamos ouvir o momento de reflexão e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. As asas da libertação. Se pretendes mergulhar nos fluidos superiores da vida, desvendando os complexos mecanismos da existência, ora e medita. A prece levar-te-á ao norte seguro e a meditação fixar-te-á no centro das aspirações superiores, harmonizando-te. Se desejas permanecer em paz integral, consolidando as conquistas espirituais, renuncia e esquece todo o mal. A renúncia ensinar-te-á a libertação das coisas e das conjunturas afligentes e o esquecimento de qualquer mal, ser-te-á o pilotis para a libertação plena. Se planejas integração no bem, ampliando a visão do amor, trabalha e serve ao próximo. O trabalho enriquecer-te-á de valores inquestionáveis e o serviço da caridade ao próximo proporcionar-te-á oportunidade de iluminação pessoal com doação de felicidade aos outros. Se queres a consciência tranquila no teu processo de busca e de redenção, persevera e acompanha os que sofrem, não os deixando a sós. A perseverança no bem dar-te-á generosidade natural e a companhia ao lado dos infelizes far-te-á sábio pelas técnicas de amor que aprenderás a utilizar para o êxito no ministério. As duas primeiras linhas do comportamento podem ser a tua vertical de silencioso crescimento para Deus. Na luta íntima, sem testemunhas, muitas vezes chorando e sofrendo, como se o solo da alma fosse rasgado para que se fixasse a trave em que te apoias e amparas. As duas atitudes outras são a linha horizontal da tua vivência espiritual e fraterna com as criaturas humanas do teu caminho. Já não é a busca em estrangulamento das paixões, mas a doação em sorrisos de alegria, distribuindo estímulos e coragem em nome do amor que reflete o grande amor. Uma cruz à tua vida, nela, de braços abertos, tu te encontras. Já não há dor nem aflição. Lentamente, verás transformar-se a trave horizontal em asas de luz e livre ascenderás na direção do sublime crucificado, que a todos nos aguarda em confiança de paz. Por Joana de Ângeles, médium Divaldo Pereira Franco. Voltamos e vamos iniciar logo a nossa roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate.
Bora lá, meus amigos, mais um episódio da série especial Conhecendo as Obras Básicas, que é importantíssimo para a gente poder alçar outros voos e estudar a doutrina espírita, aprofundar nos conhecimentos que os espíritos nos trouxeram. E a obra de hoje é a terceira, o Evangelho segundo o Espiritismo. Minha amiguinha Flávia Moura vai nos ajudar a trabalhar esse tema. Flávia, vamos lá. Nos apresente essa obra. Diga o que os espíritos nos trouxeram com o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, Andréia, como você falou, essa obra ela é a terceira obra do Pentateuco kardeciano, né? São essas 5 obras básicas que Allan Kardec, junto com uma falange de espíritos, conseguiu codificar, né, nesses 5 livros, que são importantíssimos para a gente entender a doutrina dos espíritos. Eu queria só voltar no primeiro rapidinho para a gente entender essa coisa do Evangelho, né? O Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro das obras básicas, que foi publicado no dia 18 de abril de 1857, ele, na verdade, é uma síntese da doutrina, né? Ele é uma síntese do Pentateuco todo. No Livro dos Espíritos, que é o primeiro, ele é dividido em 4 livros dentro dele, em 4 partes, né? Cada parte depois vai ser desenvolvido melhor numa outra obra. Então, para vocês terem ideia, o primeiro livro dentro do Livro dos Espíritos, que chama As Causas Primeiras, ele vai ser depois desenvolvido melhor na obra A Gênese, né? O segundo livro, que é O Mundo Espírita ou dos Espíritos, ele vai ser desenvolvido melhor no Livro dos Médiuns, que a minha mãe trabalhou, né, já nessa série, Claudete Moura. O terceiro livro é chamado Leis Morais, que está lá no Livro dos Espíritos, e este vai ser desenvolvido melhor nessa que a gente vai conversar hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo. E o quarto livro, que está dentro do Livro dos Espíritos, que chama Esperanças e Consolações, é trabalhado melhor depois na obra O Céu e o Inferno. Eu acho que é bom a gente ter essa dimensão quando a gente está estudando, né, a doutrina espírita, porque até é um caminho da onde a gente começa a buscar as coisas, né? Então, o Livro dos Espíritos realmente é a primeira leitura, porque é a leitura onde a gente vai ter a noção, a dimensão da própria estrutura, né, que Kardec colocou para a gente. E daí, cada um, depois, a gente vai ter a oportunidade de aprofundar. Então, hoje, nós vamos conversar mais sobre essa terceira parte do Livro dos Espíritos, que está desenvolvido, que foi desenvolvida no Evangelho segundo o Espiritismo, que foi lançado, né, em abril de 1864. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é a terceira obra, foi lançado em abril de 1864, e tem um objetivo principal, que é trabalhar essa questão das leis morais, né? Trabalhar essa questão da conduta do Evangelho do Cristo. Eu acho que uma coisa, André, que é importante a gente falar também para quem está começando a conhecer a doutrina, é que quem olha de fora acha que a gente cultua Kardec, né? Numa perspectiva. O nosso modelo e guia é o Cristo, né? É Jesus Cristo, é o nosso modelo e guia. Kardec é um espírito muito que teve um trabalho árduo e cumpriu este trabalho no sentido da compilação dessas informações todas da doutrina, né? Ele é um responsável aí nesse sentido, mas a gente tem a dimensão que não é Kardec neste sentido que a gente precisa seguir, né? A conduta moral que Kardec trabalha é a conduta do Cristo, é a conduta cristã, né? Então, a gente tem que ter essa dimensão para entender que o Espiritismo é uma doutrina cristã e que segue o Cristo. E eu acho que nessa parte do Evangelho, ela dá um maior enfoque às questões religiosas, éticas e comportamentais do ser humano, e aborda os evangelhos canônicos sobre a ótica da doutrina. Às vezes alguém pode perguntar assim, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro, tem todas as passagens da Bíblia, do Novo Testamento? Não tem.
Não tem todas as passagens. Lá foram escolhidas algumas passagens, né, que foram consideradas importantes para entender principalmente essa questão do exemplo do Cristo no sentido ético, moral e na lei máxima, que é a lei do amor. Então, foram escolhidas as passagens. Então, para quem começa a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, é muito importante que comece pela introdução, né? Porque a introdução vai falar ali. Na introdução, primeiro vai ter o prefácio, não podemos deixar de falar desse prefácio maravilhoso, né? O prefácio que é assinado pelo Espírito de Verdade e que fala desse cristianismo redivivo, que é a doutrina dos espíritos, né? Quer dizer, que ninguém vem contar coisas novas nesse sentido das passagens, mas é só uma interpretação à luz da doutrina dos espíritos, né? À luz do quê? Deste entendimento da vida eterna, da lei de causa e efeito, da lei de encarnação, que daí né, transforma algumas passagens, que a gente tem que entender que aquelas passagens, elas têm um tempo e um lugar. Inclusive, as palavras que são usadas. Por isso que muitas das vezes a gente tem dificuldade de ler a Bíblia, né? Esse livro histórico, porque essas palavras, às vezes, não estão mais no nosso contexto, né? Do cotidiano. Então, nessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, é muito importante a gente estudar, porque, inclusive, tem um item lá, Andréia, que fala sobre o uso dessas palavras. Sabe aquelas palavras? Saduceus, fariseus, né? Que às vezes a gente lê e fala, né? Quem não acompanhou muito a história antiga, o que está falando? Sobre o que está falando isso? Então, é muito importante porque tem uma espécie de um glossário para a gente, quando você lê saduceu, você entende isso. Quando você lê fariseu, né? Então, tem uma explicação que eu acho que é muito importante para a questão do nosso próprio entendimento, né? Eu não sei se eu já posso ir falando de cada parte, tem alguma questão que você queria fazer antes? Ah, dá sim. Vamos, voltando essa tua fala da Sim. Questão... Bota aí que eu falo muito. Justamente nessa questão que tem esse glossário para a pessoa entender nessas passagens, essas falas, o que é fariseu, o que é samaritano, o que é nazareno, né? E aí ele vem dando essas explicações do que era naquele tempo, que quer dizer. Fora isso, o que mais o leitor, como ele foi elaborado? Você já disse que, né, tem essas explicações, mas o que mais tem nessa obra e como ela foi elaborada? É também como o Livro dos Espíritos, perguntas e respostas, ou não? Ah, não. Ela foi elaborada a partir de capítulos, né? Foram organizados, então, a introdução e 28 capítulos. Esses capítulos, a maioria deles tem o nome de passagens do Evangelho do Cristo, né? Ou o nome exato da passagem, ou a ideia moral, né, dessa passagem. Então, a gente vem nessa estrutura. E daí, o texto ele é construído assim, tem uma passagem bíblica mesmo, e tem sempre a referência. Mateus, capítulo 5, versículos de 3 a 4, né? Sempre tem uma referência do Novo Testamento, que é em cima do Novo Testamento, né? Que é trabalhado. E depois, em geral, tem os comentários da espiritualidade que ajudou a compilar, junto com Kardec, esta obra. Uma coisa que é interessante, André, nesse sentido da organização, é que eu não sei se você já ouviu essa história, né? Alguns palestrantes, já ouvi algumas palestras, nunca vi isso em nenhum livro espírita, mas tem muito sentido falar que a própria organização do Evangelho segundo o Espiritismo é como se fosse um texto escrito à época, até para uma comunidade católica entender esse cristianismo redivivo. Por quê? Porque ele traz os trechos da Bíblia, e quem que comenta esses trechos? Em geral, espíritos que foram católicos na Terra
tanto Augustinho, né, como tantos outros, foram filósofos, foram teólogos, né, ou foram mesmo padres, freiras, bispos, né, enquanto estavam encarnados, e agora aquela época, né, no plano espiritual, com uma dimensão maior da vida, dessa lei de causa e efeito, da certeza da reencarnação, né, eles ajudaram a compilar, a comentar estes trechos das passagens, né, do Evangelho, da Bíblia, do livro sagrado. Então, a estrutura é essa. Então, vem a introdução explica essa questão que eu falei, os objetivos da obra, tem esse glossário, fala, inclusive, na introdução, Andréia, quando fala dos objetivos da obra, eu acho que é importante a gente falar isso, fala que é colocar a moral do Cristo à luz da doutrina espírita, do espiritismo redivivo e da terceira revelação, que é como a gente entende, né, a doutrina dos espíritos. E daí já começam os capítulos nessa estrutura que eu falei. Alguns são mais comentários gerais sobre aquele trecho, outros têm algumas instruções dos espíritos, né? Muito comum a gente ver esse subtítulo nos capítulos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, instruções dos espíritos, quer dizer, o que aquele trecho bíblico nos ajuda a pensar o nosso modo de estar no mundo hoje. Por isso que há uma facilidade maior, porque eu leio assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz aquele livro sagrado, aquelas passagens do Cristo, para o nosso mundo hoje. Como que eu posso me comportar hoje, né? Como que eu posso melhorar os meus pensamentos, os meus sentimentos, ser um homem de bem, né? E hoje. Então, acho que ele tem essa atualidade muito importante. Tem muitas falas do Cristo que foi por parábolas e que a gente lendo na Bíblia em si fica meio sem sentido, fica meio sem difícil entendimento. E aí, nessa compilação do Evangelho, como ele também, Kardec era pedagogo, excelente pedagogo, coloca um encadeamento de ideias que a gente consegue entender, e aí as explicações dos espíritos com relação a essa passagem, aí sim a gente vê, como tu falaste, a coisa atemporal. Hoje, se a gente dizer assim, não, é Bíblia, Evangelho, coisa ultrapassada. Não, é atualíssimo o que a gente está vivenciando. O que quer que a gente vivencie, a resposta está no Evangelho, no que tange a questão do proceder, da moralidade, não é, Flávia? Sim, e não é mais aquele livro de história que é o que aconteceu, que não tem mais, né? Isso é como se fosse um contínuo. Aquilo está acontecendo a todo tempo, e é incrível como a cada momento que a gente vive nesse mundo contemporâneo, a gente percebe, né, André, o quanto a doutrina espírita é atual, né? É atualizável, né? Sempre a partir. Então, eu posso ver, inclusive, esse fenômeno que a gente está vivendo da pandemia tem explicações muito contundentes nas obras básicas, né? Desse momento difícil que a gente teria que passar, né? Está passando. E o Evangelho segundo o Espiritismo traz assim, como melhor a gente pode passar, né? O mal e o remédio, né? Como que eu posso passar por uma dificuldade e tirar proveito para minha evolução e para, né, para a sociedade sobre aquela dificuldade que eu estou passando. Eu acho um espetáculo logo o primeiro parágrafo da introdução, após, lógico, o prefácio do Espírito de Verdade, onde ele explica toda a obra, gente, é muito importante a gente ler a introdução, as pessoas já às vezes não gostam, pulam, vão lá, não, vou logo para o primeiro capítulo. E a introdução, ela é importantíssima porque ela explica os objetivos da obra, até como ler essa obra, porque aí o autor vai te explicar o que está naquela obra e aí como ser lida para você entender. E aí, me permita só ler um trecho, Flávia, Sim. Onde ele explica, podem dividir-se as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral.
Essas 4 primeiras, elas são motivo, objeto de controvérsia, de questões. Mas a última permaneceu inatacável. A moral. E diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. E esse que é o objetivo de estudo dessa obra. Então, aqui Kardec está nos explicando que no Evangelho segundo o Espiritismo não vamos ver a vida de Jesus, nada nesse sentido. Vamos ver o quê? O seu ensinamento moral. Por isso que a gente sempre fala que é o código moral de proceder, né? É a base da nossa reforma íntima, passa pelo Evangelho, porque é esse código que nos ensina a como segui-lo, né? Ele não nos disse, sou o caminho, a verdade e a vida, chegareis ao Pai através de mim? Então, através dos seus ensinos morais, né, Fábio? Exato. E eu acho que, inclusive, a prática do Evangelho no lar, que a gente faz, né, ela tem esse sentido também educativo, que, assim, com todo respeito a qualquer outra religião que vai sentar para rezar, fazer uma prece, a gente sabe que qualquer prece, né, que tenha o sentimento, ela vai surtir efeitos. E a própria doutrina estuda isso até nessa parte material, né, da energia, dos fluidos que a gente vai mobilizar. Mas o Evangelho no lar, para além desta parte fluídica, né, de curativa, que a prece nos traz, que acalma, tal, ela tem uma parte instrutiva, porque a cada vez que a gente abre, né, às vezes as pessoas abrem aleatoriamente, às vezes seguem no Evangelho no lar a sequência, mas toda vez que a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, às vezes é aquela passagem, né, André, que a gente lê, já leu muito, a gente lê e parece que naquele momento, naquela dor, naquela situação que a gente está passando, a gente consegue produzir um sentido novo, não é assim? Então, a cada momento que a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem essa capacidade de, como você falou, Kardec era um pedagogo, né? De trazer também essa perspectiva do entendimento, do leitor ser partícipe daquilo, não ser só passivo, mas assim, como que eu trago isso para mim, para a minha vida? Então, por isso que é muito importante a gente fazer os nossos evangelhos no lar com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele tem essa capacidade de explicação, de interpretação, às vezes, daquelas parábolas que passam um pouco despercebido para a gente, se a gente for ler no livro sagrado, né? Então, acho que tem essa função também muito grande, né? E você que está nos assistindo e nos ouvindo, que de repente não sabe ainda, não introduziu o Evangelho lá na sua família, tem alguma dúvida com relação a isso, a gente tem um programa ensinando a fazer o Evangelho no lar, e só buscar na nossa playlist. Eu fiz com Cecília Paiva, ensinando a gente a fazer o Evangelho no lar. Pode assistir e introduz essa luz no seu lar, a oportunidade da família se reunir para estudar os ensinamentos do Cristo e trazer a luz para o nosso lar. E como Exato. bem a Flávia falou, por mais que eu já li várias vezes, mas a gente está em constante transformação e aprendizado. A Andréa de hoje é diferente da Andréa de ontem, né? Então, eu talvez naquele tempo, eu li, entendi de uma forma, e talvez aquilo que eu entendi nem me ajudou, ou eu disse, isso aqui nem me ajuda tanto. E hoje, eu fazendo esse estudo, vou ter com outros olhos e ver o quão aquilo pode me ajudar no meu dia a dia, porque é outro momento, é uma outra pessoa. Feliz aquele que consegue perceber que a gente está em constante evolução, constante aprendizado. A gente não é a mesma pessoa de há 10 anos, há 15 anos, a gente de há ontem mesmo. Então, é muito importante essa oportunidade de a gente estar estudando. Não é mesmo, Flávia? É verdade, é verdade. Vamos a um breve intervalo, e já que a gente volta, clareou com os samaritanos. Cresceu e sem pedir licença encandeceu.
despertou corações tão carentes de amor. Clareou, a esperança nasceu e a doce verdade que se escondeu despertou, a sublime virtude brotou nos corações cansados de incessante procura. Amar é a forma de alcançar a paz, caridade é a cura da dor que dói em quem não doa mais. De amor, clareou, a esperança nasceu e a doce verdade que se escondeu despertou, a sublime virtude brotou nos corações cansados de incessante procura. Estamos de volta após esse breve intervalo, onde eu e Flavinha, empolgadas, falando dessa terceira obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, Flávia, em cima de tudo que a gente já falou e que ainda é pouco, de um modo geral, aí quando a gente fala de um modo geral, é não espírita e espírita também, né? Por que ler o Evangelho segundo o Espiritismo? Então, André, acho que a gente até já tocou um pouquinho nesse assunto, né? Nessa capacidade que esse livro tem, que essa obra tem, de trazer luz para a gente a questões morais que às vezes são sutis, né? Quando a gente fala assim da máxima do Cristo, não fazer aos outros o que não gostaria que fizesse com a gente. Às vezes a gente fala isso, mas a gente não consegue perceber isso nas minúcias. E quando a gente vai lendo as partes do Evangelho, as situações que vão sendo colocadas, a gente é capaz de se colocar também no lugar, né? Um dia desse eu estava lendo aquela passagem que fala assim, um servidor, ele foi aliviado, vamos dizer assim, pelo patrão, né? Que ele não conseguiu cumprir o que ele tinha que cumprir, e teve um tempo para conseguir fazer aquele serviço direito, vamos dizer assim, né? E daí, quando ele foi falar com uma pessoa que ele estava coordenando, ele não aliviou. Então, são situações que a gente se coloca no dia a dia. Às vezes a gente quer ter a compaixão, a paciência do outro, mas a gente não tem paciência para com os outros, né? Então, são várias situações que a gente se coloca e que
produzem um sentido grande se a gente tiver os olhos de ver, né? A vontade de ver, porque não tem isso. Às vezes a gente está lendo alguma coisa e fala assim, ó, fulano de tal devia ler isso, né? E eu sempre costumo falar assim, não, quem tem que ler isso sou eu, que estou lendo naquele momento. Então, qual o ensinamento que pode trazer para mim, né? Então, é uma obra transformadora nesta perspectiva, quer dizer, tem uma linguagem fácil com relação à linguagem da Bíblia, que é uma linguagem mais difícil, e com relação às outras obras da codificação. Não sei se você concorda comigo. O Evangelho segundo o Espiritismo é a linguagem mais fácil do que dos outros 4 livros. Por quê? Porque ali está falando da moral. E o coração é a coisa mais importante ali, não é o verbo, né? São as ações, são as nossas práticas. Então, é um livro mais fácil também de entendimento nesse sentido. Então, por isso tudo, ele é imprescindível para a gente ler. E como você falou, espíritas e não espíritas, para entender, porque o caminho é a lei do amor, né? A gente percebe que do início ao fim, o Evangelho, ele está falando disso, da lei do amor. E a lei do amor não tem religião, né? Ela é além de todas as religiões, ela é o caminho que vai nos levar ao Pai, né? Quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando eu era criança, André, eu ouvia isso na Igreja Católica, eu falava assim, gente, esse cara se acha, né? Eu sou o caminho, só vai ao Pai por mim. E eu ficava com aquilo na minha cabeça, né? Depois você vai ter um entendimento que quem é o caminho? O que é o caminho? É o amor, né? São os exemplos que o Cristo deu na Terra. Então, não existe outro caminho para a evolução espiritual que não seja pelo amor, né? Não existe. Em geral, pela nossa pequenez, a gente vai passar pela dor primeiro, mas para aprender o amor, né? E quem consegue já no entendimento, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, perceber isso, pode doer menos. Pode doer menos, não é porque eu estou no mundo e eu vou ter dores, mas eu vou ter um entendimento dessas dores. Eu vou entender o porquê, ou melhor, como o Chico falava, o para quê, né? Eu vou entender o para que isso está acontecendo comigo, para me levar aonde, para me ensinar aonde. Então, por isso que é muito importante espíritas e não espíritas terem esse livro de cabeceira, né? Sabe, Flávia, eu acho que foi essa semana, eu estava conversando com um jovem, que ele me dizendo que eu não gosto dessa... Eu gosto muito de ciência, gosto muito dessa parte religiosa tal. Aí, e ele se aprofundou nisso. Eu disse, mas olha, no próprio Evangelho tem ciência. Ele disse para mim, sim, senhor. Logo na introdução, onde traz os percussores, Platão e Sócrates. Então, aí você vê o estudo que desde a antiguidade veio, e aí Cristo trouxe as mesmas coisas, só que com uma outra abordagem. E aí vem a doutrina também trazendo as mesmas coisas com outra abordagem. Isso é ciência, porque é o estudo aprofundado, para poder justamente provar aquilo que está sendo falado. Então, não é só falar, você vai entender, e para entender, está aí o estudo da ciência, inclusive, e o filosófico e tal. E aí ele ficou assim, me olhando, ele ficou vendo por esse lado, digo, porque às vezes a pessoa se atém tanto essa coisa disso, um exemplo prático, eu sempre gosto de dar o perdão, né? Lá vem com um negócio de religião, né? Sim, é a principal, porque o Cristo muito nos falou disso, mas a filosofia também nos explica a importância do perdão, né? Quanto o indivíduo e quanto sociedade, convivência, a ciência hoje fala muito o quão é importante a gente perdoar, que o maior beneficiário é nós mesmos, porque interfere na nossa saúde. Então, isso é provado pela ciência, que o perdão está aí, por isso esse aspecto da doutrina. Tudo está totalmente caminhando junto, todo o tempo, não tem como a gente desvincular um do outro, porque se um não concordar com o outro, não faz parte da doutrina espírita. Está aí o controle universal
né, Flávia? Então, a gente consegue ver que, por mais que é uma obra, inclusive, com a leitura mais fácil, como bem a Flávia falou, porque as outras são mais densas, justamente por causa do enfoque científico e filosófico, mas essa que está mais carregada, trazendo o amor, essa mensagem do amor do Cristo, ela tem uma leitura mais facilitada, mas nunca deixando de trazer essa abordagem tanto de ciência quanto de filosofia. Exatamente, inclusive as doenças psicossomáticas, né, Andréia? Que muito a medicina já está levando, a falta de perdão, o rancor, né? O quanto isso faz mal para as pessoas, né? E para os que a cercam. Então, acho que foi muito acertada essa sua resposta a esse jovem, né? Porque a gente tem que realmente ter esse olhar, esse cuidado de ouvir a fala, né, deles, às vezes, porque não, justamente por essa abordagem, talvez, maçante de só, não, você tem, mas não dá a explicação. E essa época é justamente a época da revolta, né? De questionar tudo, né? Então, se você não ouvir e não buscar dentro dessa mesma fala auxiliar para poder lhe entender, a gente perde talvez a oportunidade de fazer a pessoa se aproximar e desse entendimento, né? É verdade. E aí, Flávia, a gente falou muito, mas a gente tem que reforçar nesse quesito também. Qual a importância dessa obra para o Espiritismo? Essa obra para o Espiritismo, ela vem trazer a prática, né? Porque, assim, quando a codificação aconteceu no século XIX, na França, né, na Europa, a gente não pode perder a dimensão disso, era o iluminismo, então a razão estava sendo mais valorada do que historicamente, né, em tempos históricos anteriores. Então, essa questão que a Andréia falou, dessa curiosidade, dessa tentativa de explicar tudo, né, pela razão, isso é um ponto muito forte da nossa doutrina, porque os dogmas caem, né, por terra numa perspectiva que eu tenho. Então, as coisas não se tornam, os próprios fenômenos mediúnicos, eles não são mais extraordinários, né, sobrenaturais, mas eles são naturais, a gente consegue entender e explicá-los. Os próprios milagres e prodígios, né, isso a gente também consegue. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, para a doutrina espírita, para o movimento espírita, para o próprio Espiritismo, ele tem uma função muito grande, porque a gente também costuma, às vezes, agora fazendo uma autocrítica ao próprio movimento espírita, né, Andréia, se perder um pouco nesse estudo. E a gente estuda tanto para quê mesmo? Para praticar o bem. Então, o Evangelho, ele vem... Quando fala do Evangelho segundo o Espiritismo e fala de Brasil, eu só tenho uma pessoa assim na minha mente, que é Chico Xavier, né? Eu acho que ele foi, né? Ele é, né, esse ser que veio para colocar em prática esse Evangelho, né? Como ele foi chamado o apóstolo do Cristo, né? Na contemporaneidade. Então, Chico, ele consegue colocar em prática muitos estudos que a gente faz, né? Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. Eu estudo a lei de causa e efeito. Eu entendo a lei da reencarnação, eu entendo. Então, eu entendo hoje que se um ser está sofrendo, que ele está ou provando, ou espiando, eu tenho esse entendimento lógico, racional. Agora, eu não vou ter misericórdia por ele, eu não vou ter compaixão por ele, eu vou falar assim, ele está sofrendo porque ele fez alguma coisa. Não. Então, eu acho que assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer para a gente, primeiro, que não há felicidade total nesse mundo que a gente está vivendo. Segundo, que ninguém é feliz sozinho. Então, se eu não estender a mão para o meu irmão, eu vou subir num topo e vou ficar sozinho nesse topo. Ninguém vai ter felicidade assim, né? Então, você tem esse senso
da moral, que é esse senso até filosófico que você falou também, né? Do ser em sociedade, então, dessa, sabe, noções tão contemporâneas como de cidadania, né? Noções de cidadania, o que é? É fazer para o outro que gostaria que fizesse com você, né? Aquela história que o próprio direito fala, quer dizer, até onde me compete, se eu não vou ferir o outro, isso aí está dentro da doutrina do Cristo, né? Está dentro desse postulado. Então, eu acho que assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer a gente para o chão. Tipo assim, olha, a real é essa. Não adianta. Eu gosto muito de uma passagem, acho que de Valdo, que conta essa história de um homem que era um palestrante espírita que desencarnou, e quando ele foi recebido no plano espiritual, foi por um senhor que frequentava o centro espírita, que ele fazia palestras, evangelhos e tal. E quando ele olhou para aquele senhor, ele falou assim, senhor que veio me receber, assim, com desdém, né? Daí esse senhor falou assim, sim, eu fiz tudo o que o senhor falava. Né? Senhor humilde, que ia para né, todas as reuniões ali públicas, que ninguém via muito, que ele não tinha muito, mas ele aprendeu, ele ouviu, colocou em prática, e estava numa condição ali melhor do que aquele ser que era o palestrante, que era o orador, né? Então, acho que o Evangelho ele vem trazer isso, e ele vem trazer uma coisa que é a representação de Chico, que é a humildade. Se a gente não for humilde, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? Porque se a gente utilizar esse conhecimento todo da doutrina, que a doutrina nos traz, para ter soberba, não adiantou de nada, né, André? Era até melhor a gente não ter conhecido, porque não tem aquela coisa, se eu não conheço, eu não sou cobrado pelo meu conhecimento. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Exatamente. Então, acho que ele vem trazer essa coisa da prática, da humildade, do amor, inclusive do respeito às outras religiões. É um eterno convite justamente ao trabalho, né? É um eterno convite à prática da caridade, um eterno convite ao olhar a resiliência, a empatia, então, ou seja, olhar o próximo, se colocar no lugar do outro, ser aquele lenitivo para a dor, como tu falaste na questão de, tá sofrendo? É prova e expiação. Não existe vítima, não existe coitadinho, mas a gente está aqui para ser bálsamo e não ser fel. Então, é justamente o convite do Evangelho. A prática, bem como tu falaste, a prática desses ensinamentos, de tudo aquilo que você aprendeu, porque praticar. Sim, exatamente. Vamos a mais um breve intervalo? Se desdobra, tudo bem. Janela e vem, deixa o amor e o sol entrar.
estamos, onde eu e Flavinha estamos falando dessa importantíssima obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, nessa série especial, conhecendo as obras básicas. Flávia, a gente falou com a importância do Evangelho, no bloco anterior, sobre a importância do Evangelho para o Espiritismo. Agora, quanto a nós, o que essa obra tem a contribuir a nós, quanto espírita, a nós, ao nosso entendimento da doutrina? Vamos reforçar ainda mais diante de tudo que a gente já falou. Eu acho que assim, a gente precisa ser muito feliz por já ter tido este conhecimento dessa doutrina maravilhosa, tão consoladora e tão esclarecedora, mas a gente não pode se achar, né, que a gente é melhor do que outra religião, que a gente é melhor do que qualquer outro que às vezes nem tenha religião ou até seja ateu. Porque quantos ateus que a gente não conhece que fazem o bem, né? Não significa ser ateu, não significa ser ruim. Então, o Evangelho, ele traz essa dimensão para a gente, porque ele traz essa coisa do pequenininho. Então, a cada trecho que a gente lê, a gente fala assim, é uma oportunidade que nem sempre a gente aproveita, né? Mas é uma oportunidade. A cada trecho que a gente lê, de falar assim, de fazer o que Santo Agostinho nos indica, de fazer aquela autoanálise, né? Sabe aquele capítulo do Homem de Bem que a gente começa a ler se achando e acaba falando, meu Deus, eu ainda estou muito longe, né? Porque quando começa a falar assim, você fez mal a alguém hoje? Bom, pelo menos racionalmente, a gente está tentando não fazer isso. Então a gente fala, não, eu estou tentando ficar direitinho lá, não ferir ninguém, não fazer mal a ninguém. Mas quando pergunta, você fez todo o bem que estava no seu alcance? Daí o bicho pega, né, Andréia? Porque daí passa um filme. Eu tenho feito esse exercício, não digo para você que todos os dias que eu vou estar mentindo, mas sempre que eu posso, eu tento fazer esse exercício à noite que Santo Agostinho nos sugere, que é você pensar sobre o seu dia todo e ver se você fez mal a alguém, se você fez todo o bem que você poderia ter feito naquele dia. E passa um filme na minha cabeça, às vezes, sabe, daquela pessoa que passou por você e você estava com pressa no trabalho e não deu atenção adequada, e assim sucessivamente, ou uma lamentação de outra pessoa da família, que você fala, isso é frescura, né? Então, coisas que você vai, se você profundamente colocar no seu coração, vai construindo, vai ajudando a construir essa transformação íntima, que é o que todos nós viemos fazer aqui, né, na verdade. Então, aproveitar essas dificuldades de um mundo de provas e expiação, em processo de regeneração, que nós estamos retardando, inclusive, infelizmente, né? A gente já podia estar melhor nesse processo de regeneração, mas a gente chega lá, a gente sabe que a gente chega. Então, tendo paciência com o outro e com a gente também. E o Evangelho traz isso para a gente no pequenininho, né? Nos nossos sentimentos, cada um no seu tempo. A gente também aprende essas passagens, várias passagens, né, do Cristo que dão este ensinamento relacionados à natureza, o quanto tem tempo para tudo. Tem tempo para plantar, para colher, para cultivar, né? E isso traz um ensinamento muito grande para nós, assim, o tempo das coisas. E, às vezes, o nosso ente querido, que a gente quer ver melhor, não está nesse tempo que a gente está. E a gente também precisa respeitar o tempo do outro, né? Então, eu acho que o Evangelho, segundo o Espiritismo, para nós, traz isso. Traz essas experiências do cotidiano, né? E traz esse convite, como você bem falou, para o trabalho no bem. E o trabalho no bem não precisa ter rótulo. Eu não preciso ser o atendente fraterno da casa espírita, não preciso ser o passista. O trabalho do bem é para todo mundo. Aonde eu estiver, eu posso fazer o trabalho do bem. Num olhar que não julga, né? Em qualquer ato, numa palavra acertada no momento certo com uma pessoa ou num silêncio. Isso tudo é trabalho no bem, né? E a gente precisa ter essa dimensão, independente da religião, há esse convite,
né? E é interessante que você falou desse jovem, às vezes a pessoa não quer uma coisa religiosa, de ficar declamando as parábolas, as passagens do Cristo, mas você tem no Evangelho segundo o Espiritismo essa explicação mais pé no chão, né? Da moral mesmo. Então, acho que isso que traz para a gente de um modo assim muito rico, né? Certamente. Uma outra coisa que eu queria falar, Flávia, é justamente o último capítulo, importantíssimo, que é a coletânea de preces espíritas, que não é um manual, mas são sugestões para diversos momentos, e que, inclusive, vem com prefácio, explicando, dando as explicações. Eu acho interessantíssimo. Um exemplo, que ela, assim, vou falar para os maus espíritos, porque eu não me lembro do título, né? Mas vem um prefácio, tipo assim, para a gente se livrar das más influências, né? Mas vem um prefácio explicando que justamente desse trabalho para a gente tirar essa sintonia, porque também não basta só fazer a oração, né? Vou fazer a oração, eu estou sentindo uma má influência, vou fazer uma oração e vou me livrar, mas se não tem uma vivência, uma mudança de padrão para poder justamente quebrar essa sintonia. Então, vem essa explicaçãozinha, porquê dessas preces, importantíssimo, né, Flávia? Sim, essa estrutura do capítulo 28, né, é uma estrutura muito interessante, como a Andréia falou, porque é a fé raciocinada, né, Andréia? É essa perspectiva de eu poder estar ali em prece, em oração, mas eu entender o que eu estou fazendo. Porque às vezes a gente está lá, Ave Maria, né, Pai Nosso, mas a gente está meio no automático, assim. Então, aqui você tem uma explicação primeiro, uma orientação, inclusive, de como você vai fazer essa prece, se você vai fazer para você com relação ao outro. Tem aqui, você já pode colocar o nome do outro que está em aflição. Então, tem toda uma orientação, né, de como que você pode conduzir esse momento. E a gente sabe que o que vai mais valer aí é o coração, né? Lógico que essa estrutura ela é muito boa, mas a gente sabe que também não adianta eu ler aquele prefácio e fazer a prece também no automático, né? Então, a gente precisa ter essa instrução, é o amai-vos e instruí-vos, né? Eu preciso ter essa instrução, mas com amor, carregado de sentimento profundo, porque às vezes, que saco, eu vou ter que fazer uma prece para aquela pessoa, minha pedra do sapato. E daí você já está indo ali, né? Não está afinado, né? Porque a questão do coração é aquilo, né? O que está na cabeça precisa descer para o coração. Então, Kardec trouxe essa grandiosa obra assim, estruturada para fazer esse caminho da razão para o coração, né? Só assim que vai surtir efeito, vamos dizer assim. Mas esse capítulo é maravilhoso, eu também acho que ele é muito bem estruturado, e aqui mostra essa perspectiva do educador, né? De como, inclusive, alguns prefácios, Andréia, tem mais de uma prece. Você pode fazer assim, você pode fazer assim, né? Então, isso é muito interessante, eu acho riquíssima a prece para o espírito que acabou de desencarnar. Eu acho que aquela prece ela é tão forte, assim, no sentido do desenlace, né? É uma prece que vai proporcionando aquele espírito que às vezes está muito ligado à questão da matéria e se deixando levar, né? Pelo mundo espiritual e pela verdadeira vida, deixando as coisas da terra na terra e aproveitando a partir de agora as outras coisas, né? Então, acho que é riquíssimo mesmo esse capítulo. E sabe, Flávia, às vezes a gente está com tanta dificuldade que não consegue fazer uma prece. E fica tão na cabeça aquela questão, não, a prece tem que ser de mim, mas você está realmente numa situação tão difícil que não consegue, e ele é um grande auxiliar para você. E nós mesmos não lembramos, diversas, né, ao longo desses anos que a gente está na doutrina e convivendo com as pessoas, a pessoa está nessas dificuldades, eu estou passando tanta dificuldade, não estou conseguindo nem fazer uma prece, eu fico sem saber o que falar, só fico Jesus, eu digo,
Use o último capítulo do Evangelho, criatura, para ti mesmo, tá lá as preces, né? Para si. O pessoal olha, não é que é mesmo? Nem se lembra, às vezes é um capítulo muito, das vezes, negligenciado, né? Principalmente a pessoa que está fazendo o Evangelho e não faz. Se ela está fazendo sequencialmente, quando chega no 27, acabou, volta, não faz. Ele, não, é só faz. Mas ela é importante também fazer parte do Evangelho, justamente pela explicação, e a gente vê a diferença das falas nessas orações, nessas preces, como tu bem falaste, essa do desenlace, então, e ela é fortíssima justamente nesse pedido para que o espírito, porque não é porque o corpo morreu que houve o desencarne e o desenlace, não, meus irmãos. Né, Flávio? Então, são coisas que uma coisa não é a mesma coisa que a outra, né? Porque morreu, desencarnou, houve o desenlace, não, vai de cada um de nós. Né? E o tempo dessas coisas, né? Eu não sei se a gente tem tempo, eu queria só usar uns minutinhos aqui ainda para falar da estrutura, porque tem um estudo, quando o Kardec faria 100 anos, assim, saíram alguns livros, alguns estudos que eu tive acesso, que agrupam um pouco esses capítulos. Eu queria ter essa oportunidade também para compartilhar com todos. Então, vamos fazer o seguinte, como a gente já está chegando no final, use as suas considerações finais para fazer esse fechamento. Ótimo. Não, dá certo sim, é rápido. Eu acho que, como a gente falou, né, tem essa introdução, acho que a gente já falou bastante da introdução, e daí tem os 28 capítulos, né, da estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Andréa já deu uma ênfase agora ao capítulo 28, que é o último, esse da coletânea de preces, e daí eu queria fazer eles em bloco. Por exemplo, dos capítulos 1 ao 5, a gente vai ter uma instrução amorosa do aprendizado do Evangelho. Então, no capítulo 1, você vai ter a beleza da lei e o fato que o Cristo não veio destruí-la, né? No capítulo 2, a revelação de muitas moradas na casa do Pai, e assim sucessivamente, não vai dar para falar por todos. Mas no compilado, né? Do 1 ao 5, você vai tendo este aprendizado. Do 6 ao 10, isso é mais uma orientação para o estudo mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do capítulo 6 ao 10, você vai ter uma compreensão maior da justiça divina e da consequente experiência da bondade de Deus. Então, é o Cristo Consolador, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que têm o puro coração, que são brandos e pacíficos. Aqui, entre os capítulos 6 e 10, André, a gente vai ter as bem-aventuranças, né, muito fortes aí, compostas neste bloco. Depois, a gente segue dos capítulos 11 ao 15, que são a expressão da caridade. Né? Ali você vai ter a caridade trabalhada em amar os inimigos, que a mão esquerda não sabe o que vai fazer a direita, honrar pai e mãe, fora da caridade não há salvação. Você tem por várias vias, pensar essa perspectiva da caridade. Na família, junto da família, nessa questão dos inimigos, né? Como assim amar os inimigos, né? E daí você vai ter um entendimento disso. Dos capítulos 16 ao 20, significa o encontro do médium com o momento do chamado e das provas que acompanham a definição do seu caminho evangélico e mediúnico. Dos capítulos 16 ao 20, vai vir essa perspectiva do discernimento, de separar o joio do trigo, né? A instrução para a perfeição possível a partir da imagem e semelhança de Deus, as advertências dos espíritos por meio do esclarecimento essencial de que a hora que nos resta, os tempos são chegados, né? E fala também bastante nas instruções dos espíritos, neste bloco, sobre a importância da mediunidade, como um ato também de caridade e de amor. E, finalmente, Andréia, dos capítulos 21 ao 28, a gente vai ter um momento essencial para a vida do espírito. Então, os verdadeiros e os falsos profetas, onde está o real amor, pedis e obtereis, volta a questão da mediunidade e a questão da prece e da fé. Eu queria muito colocar isso, porque eu acho que isso organiza um pouco a nossa leitura
né? E o nosso estudo está com o Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpa se eu me excedi, mas eu queria dar essa palavra, né, como considerações finais. E, mais uma vez, agradecer demais vocês aqui do Divulgar.net, que acho que é um espaço fundamental para a gente trocar essas ideias e trazer um pouco mais de luz do Evangelho do Cristo. Eu que agradeço, minha amiga, sempre a sua disposição em nos ajudar de maneira tão clara a trabalhar diversos temas. A Flavinha participou, a gente trabalhando no capítulo, que é, vamos dizer assim, difícil, dolorido para nós, que é o 5º, né? Bem-aventurados dos aflitos, onde a gente vê a questão do sofrimento, da dor, né? Inclusive é o maior capítulo do Evangelho, e a gente trabalhou tão bem nesse programa, e hoje, na oportunidade de trazer essa obra fundamental para o nosso entendimento, justamente da vivência dos ensinamentos do Cristo. Então, minha amiga, só tenho a agradecer a oportunidade de você estar sempre disposta a nos ajudar a trazer e trabalhar essa diversidade de temas. Muito obrigada. Então, estamos sempre à disposição aí para esse trabalho tão grandioso, que não é nosso, é do Cristo, né, Andréia? Com certeza. E a vocês, meus amigos, a gente só resta agradecer a oportunidade de você permitir que possamos entrar no seu lar. O programa está acabando, mas a Web Rádio, vocês já sabem, 24 horas no ar, todos os dias da semana, com programas de estudo, de consolação, de consolo, de amor, música e, lógico, programas que são produzidos em vídeo, estão disponíveis na nossa página do YouTube para você assistir quantas vezes achar necessário e compartilhar com seus amigos, levando essa mensagem de amor e consolo aonde quer que se faça necessário. Paz e alegria a todos. Você ouviu o que é o Espiritismo?